Glória a Deus. Dia 2 de agosto nós temos o nosso batismo, amém? Vamos estar batizando aqui na praia de Matozinhos, vai ser bênção demais. Algumas pessoas já nos procuraram para o batismo, é importante é festa no céu, o Senhor se alegra muito disso, amém? Glória a Deus. Vamos orar, para que o Senhor nos dê revelação na sua palavra, em nome de Jesus. Pai, nós cremos no Teu poder, no Teu amor, na Tua graça e na Tua unção. Nos debruçamos sobre a Tua palavra. A Tua palavra, ela é eficaz. A Tua palavra é viva. A Tua palavra tem autoridade de curar. É na Tua palavra que nós nos movemos. É na Tua palavra que fomos salvos. É na Tua palavra que há cura. É na Tua palavra que nós temos salvação. É na Tua palavra que nós temos vida e vida em abundância. Nós nos movemos agora pela Tua palavra e pela unção que há nela. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém, irmãos? Filipenses, se puder abrir para mim. Filipenses capítulo... sim, é verdade. Irmãos, nós temos um assunto. Ligaram-nos agora lá do Brasil. E tem uma pessoa importante para nós. Nós convivemos, né? É a irmã da nora do pastor Davi. Ela teve um sangramento, uma hemorragia no fígado, e ela estava grávida, e ela entrou já na UTI, a criança nasceu, mas ela foi para a UTI, e os médicos já deram por algo desenganado, né? Falaram, olha, dificilmente vai sair, nós fizemos tudo. Alguém nova, o nome dela é Cíntia. Eu queria que nós levantássemos um clamor agora por ela. Você pode levantar a sua mão agora para nós orarmos por ela. Pai de amor, nós entramos na autoridade do reino do Espírito, aonde a Cíntia está. Senhor, os dias dela estão contados por Ti, e nós cremos que há um nascimento da parte do Senhor nessa criança, e cremos que também o Senhor pode e dá vida sobre ela. Nós declaramos em meio ao corpo dela, em meio ao lugar onde ela está, que haja vida e vida em abundância em nome do Senhor Jesus. Nós declaramos todo espírito de morte, todo espírito maligno agora, cessa, sobre a vida dela, e nós declaramos em nome do Senhor Jesus, que o Senhor a cura, que o Senhor reaviva ela, que o Senhor neste momento traga a esperança, que o Senhor neste momento traga ela de volta, em nome do Senhor Jesus, completamente curada, em nome do Senhor Jesus, nós assim oramos. Fala assim: como igreja, eu profetizo a vida do Senhor sobre a Cíntia, e creio que o Senhor a cura, em nome de Jesus, aleluia. Sabe, irmãos, há muito poder quando a igreja se reúne. Você pode estar sozinho na sua casa, mas quando estamos reunidos há poder. Quando estamos reunidos, a gente vem em nome de Jesus, a gente vem na autoridade do nome de Jesus. E é tão importante, Filipenses, se puder abrir, Filipenses capítulo 2, versículo 5, nós precisamos viver aquilo que nós pregamos, e às vezes nós percebemos que hoje em dia há uma polarização, e há muita gente debaixo de condenação, culpa e acusação. Essa culpa, condenação e acusação, ela vem recorrente a uma pregação fora do Evangelho de Cristo. E Paulo, ele ensinou como é que é o crescimento bíblico. Eu quero falar para você como Paulo disse, como que vocês vão crescer. Então a gente vê muito hoje, pessoas que elas se preocupam e fazem treinamentos pessoais, e às vezes você coloca os desafios do seu dia, isso é muito importante para o seu desenvolvimento pessoal, mas biblicamente tem um desenvolvimento que Paulo fez. Ele fez em 4 níveis. Paulo, ele foi um dos maiores pregadores. Paulo, ele termina a sua vida diante do Senhor, e é tão importante para mim e para você, que nós precisamos demonstrar em todo momento o Espírito de Cristo. Fala para quem? O Espírito de Cristo. Fala, esse é importante. Às vezes a gente vê pessoas, casamentos, a gente vê lugares, as pessoas vão em lugares onde o Espírito de Cristo não aparece, mas tem cristão ali, mas o Espírito de Cristo não vem.
Às vezes você está em ambientes que estão, às vezes uma célula, um lugar que você está, um lugar que você frequenta, às vezes um café, um lugar que você está, não tem, você é cristão, mas o ambiente não muda. Por quê? Porque o Espírito de Cristo não aparece. Oi, do nada. Alguém está mexendo, não? Mudaram alguma coisa aí, não? Tá, o negócio está, em nome de Jesus. Espírito maligno. Sai do som, sai dos cabos, em nome de Jesus. Então, irmãos, presta atenção nisso. É 2:5. Importante para você entender que nós precisamos demonstrar o mesmo Espírito de Cristo. E o Espírito de Cristo, ele é extremamente importante dentro da sua casa. Extremamente importante hoje no mundo polarizado. Hoje é tudo polarizado. Se você fala da sua opinião, e se a sua opinião é o contrário, o outro irmão, o que você está falando? O que é isso? Como é que é isso? A sua opinião é o contrário. Espera aí, aceita a opinião do irmão. Aceita as circunstâncias que estão à sua volta. Os irmãos estão entendendo isso? Eu falei, um irmão às vezes me procurou. Ele falou, pastor, quero fazer uma pergunta. Você acredita nos 72 gêneros? Eu falei, quantos? 72 gêneros. Eu falei, olha, é o seguinte, eu acredito que está na Bíblia. Na Bíblia está dizendo que nós temos homem e mulher, está escrito ali. Nos 72 gêneros eu não sei, mas eu acredito no que a Bíblia está dizendo. Nossa, você é homofóbico, você não sei. Eu falei, não, irmão, eu só estou dizendo para você que eu acredito no que está na Bíblia. No restante, se quiser, não tem problema. Eu não estou recusando, não estou colocando. Eu tenho o Espírito de Cristo. Os irmãos percebem isso ou não? Aumenta o meu retorno para mim, faz favor. O retorno, pode aumentar. Então, eu e você temos o Espírito de Cristo. E Paulo demonstra o Espírito dele no lugar que ele chega, nas conversas que ele tem. Preso, açoitado, maltratado. Falavam mal de Paulo, destruíam Paulo. Sozinho, sem ninguém. Mas uma coisa ele defendia: o Evangelho. Então, pastor, como é que eu tenho que defender? Eu tenho que defender o Evangelho. Eu não preciso chegar no lugar e fazer parte daquilo. Eu preciso ter o Evangelho na minha vida. O Evangelho fala de salvação, de poder de Deus, de graça do Senhor, de unção do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Você crê nisso ou não? Então, olha o que Paulo, ele fala em Filipenses, para Filipe, para a igreja de Filipe. Ele fala para essa igreja, e ele diz algo: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Olha o que ele diz, continuando até o 8. Sendo Deus, pois ele subsistindo na forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Os irmãos percebem aqui? Ele vai demonstrar um espírito importante. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Sabe o que acontece às vezes, irmãos? É que nós estamos em alguns ambientes e Cristo não aparece, porque não tem o servir. O servir não é você se submeter, é você se colocar dentro do Evangelho. Quando eu falo que a paz de Cristo está com você, cuidado com conversas que não trazem paz. Alguém já saiu de uma conversa e fala assim: isso aí vai dar problema? Você já conversou em algum lugar e falou: isso vai dar rolo, eu não devia ter falado isso? Alguém já teve assim ou não? Só eu? Não. Ô irmão, me ajuda. Eu não posso ser pecador sozinho. O Espírito falou para mim: não fala, fica quieto. Eu falei: nossa, eu e minha língua grande. Os irmãos, já era, falou. E agora, para consertar, sabe aqueles remendos que você tem que fazer de um lado, vai de outro, vai para frente, vai para trás, volta e não consegue remendar? Às vezes acontece conosco. Só que Jesus é alguém que está aqui, e ele fala: se tornando em semelhança de homens, reconhecido figura humana próximo. Olha lá, olha o que ele diz: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pergunto para você: você já morreu? Quem aqui já morreu? Pode falar com todo carinho para você? Fala: morre trem ruim. Estou brincando com você. Nós temos que viver a vida da morte de Cristo.
senão não tem cristianismo, irmão. Então hoje fala assim, ó, você é cristão, tudo pode, tudo é tranquilo, tudo vai, não tem problema nenhum, você é cristão, beleza. Mas eu quero demonstrar para você que Paulo, ele andou na contramão do que as situações eram vividas. E eu quero mostrar 4 planos que Paulo, ele foi completamente sendo o quê? Menor. Os irmãos percebem isso ou não? Amém? Então, deixa eu dizer para você, há uma postura que você tem que tomar, e eu e você temos que tomar. Então, nós precisamos dizer qual é o Espírito que está conosco. O que foi? Mudou de novo? Está oscilando? Mas é a mesa aí? Aparelho aqui atrás. Jesus. Então, o que acontece comigo, com você? Ficou muito melhor, agora minha voz não... Então, o que acontece comigo, com você? Nós precisamos demonstrar o Espírito de Cristo. Você vai trabalhar essa semana? O Espírito de Cristo vai ter que aparecer, porque senão não adianta sermos cristãos. Então, me procurou uma pessoa essa semana, foi a semana passada, para resolvermos uma situação, porque é o seguinte, tinham 2 que estavam mal com 2, sim ou não? Então tinha 2 pessoas, um casal que estava mal com outro casal. Como é que a gente resolve isso? Ouvindo ambas as partes. Eu fui ouvir uma parte. Quando eu ouvi a parte, ele falou. O que eu disse? Você tem razão. Vocês têm razão de tudo que vocês estão falando. Aí eu fui escutar a outra parte. Quando eu escutei a outra parte, vocês têm razão. E a parte de cá tinha razão, e a parte de lá tinha razão. O que fazer? Cristo vai ter que aparecer. Alguém vai ter que ceder, alguém vai ter que diminuir, alguém vai ter que se rebaixar para que Cristo apareça. Quem vai ser o primeiro a perdoar? E Paulo, ele vai demonstrando isso. Eu quero passar eu queria que você apontasse. Eu só apontei hoje de manhã, agora tem alguma coisa ainda escrita, mas eu queria que você apontasse isso. Apontasse o que, pastor? Aquilo que Deus tem falado com você. Então a primeira atitude é que Paulo, ele começa a se diminuir. Quanto mais você serve a Cristo, menor você se torna. Diante dos homens, diante das circunstâncias, diante das oposições. A primeira coisa que ele faz é 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9. Eu estou falando de comida, mas não é uma comida qualquer não. Estou falando de algo mais profundo para você hoje. Talvez você tenha que meditar um pouco para você entender o que eu estou te dizendo. Mas olha o que ele diz, 1 Coríntios 15, 9. Porque sou o menor dos apóstolos. Então a primeira demonstração é que quando você está num ambiente, e no ambiente que você está, às vezes, de todo mundo igual a você, de todo mundo é apóstolo, você é o menor de todos eles. Eu fico às vezes procurando o menor dos líderes, mas às vezes é difícil de encontrar. Eu fico às vezes num grupo de pastores procurando o menor dos pastores, é difícil de encontrar. Eu não estou falando de menor nas suas capacitações, eu estou falando de menor é aquele que mais parece com Cristo, porque o que está disposto a servir os outros. Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer? Às vezes no ministério infantil eu fico procurando quem é o menor ali. A gente fica sempre procurando quem é o maior. Fala, aquele lá tem habilidade demais, aquele lá vira cambalhota, vira estrela, aquele lá vira para o lado, vira para o lado. Você fala para ele, vai para frente, vai para trás, aquele é o maior. Deixa eu dizer para você, não é isso que Cristo procura. Quando Cristo procura você no casamento, Ele não está procurando o melhor dos dois no casamento, Ele está procurando quem está disposto a perdoar. Os irmãos estão a perceber o que eu estou dizendo? Por isso a primeira coisa que Paulo fala, de todas essas pessoas que eu trabalho junto aqui, eu sou o menor. Mas ele se considerava menor, não estou falando só de você achar só não, isso era um sentimento da vida dele. Ele sentia que ele era o menor de todos os apóstolos, mas a capacitação de Paulo era qualquer uma, irmãos, ele era formado na escola de Gamaliel. Irmãos, a escola de Gamaliel era a escola. Paulo era a concurso, o aluno ao concurso, ele era o aluno, ele era o cara. E aí, como é que a gente vai fazer isso? Aqui algo começa a acontecer.
o Espírito de Cristo que entra nele começa a diminuir. Então às vezes você chega num ambiente, chega num lugar, procura o menor. É que a gente vai falar, sempre a gente quer andar com um cara, né? Com uma pessoa. Olha aquele ali que está. Você vai procurando o menor, procura o menor. Paulo está dizendo: eu sou o menor dos apóstolos, mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Imagina, irmãos, sabiam quem ele era, Pedro sabia quem ele era, João sabia quem ele era, e agora ele está no meio deles. Você imagina se alguém chegasse para ele: quem você pensa que é, mano? Você perseguiu a gente até ontem? Ele fala: realmente eu sou menor. Agora Cristo fez algo na vida dele para ele diminuir. Os irmãos estão junto comigo? Fala glória a Deus. Então presta atenção, é importante você entender, quando nós somos iguais ou maiores que alguém, presta atenção nisso, você é muito imaturo ainda na fé. Eu não estou falando de você maturidade de pessoa, de idade, eu estou falando que você ainda é muito imaturo. Porque se você acha que você é maior ou igual a alguém, somos todos iguais aqui, mas Cristo está procurando menor. Nós somos imaturos. Eu não sei se acontece comigo, mas eu oro direto. Eu tenho pessoas que eu lidero, está gravando só aqui dentro, né? Amém? Porque tem pessoas que eu lidero, que as duas pessoas já têm uma certa idade, são pastores, são dois, são pastores que já têm mais idade que eu, eles estão na frente de igrejas, e aí uma das pessoas, você vai vendo a maturidade delas em relação aos problemas, você percebe Cristo aparecendo na vida delas, de uma forma assim, tão nítida, como Cristo foi formado na vida delas, elas conseguem perdoar com uma facilidade, elas conseguem estar junto com uma facilidade. Eu fico orando, falo: Senhor, eu quero isso para mim, eu quero chegar nessa idade, nesse nível de maturidade. É um nível de maturidade que Cristo aparece em todo momento. Você vai conversar com eles, Cristo aparece. Você vai conversar com eles, a sabedoria entra. Você vai conversar com eles, as coisas fluem. Os irmãos só perceber isso. Isso é tão importante para nós. Mas isso quer dizer que também tem pessoas que também têm idade às vezes, só que são crianças, são imaturos. Por quê? Não quer dizer que a sua idade tem ali. Eu não sei se você sabe disso, mas a tendência é que quando nós ficarmos velhos, a gente voltar a ser criança. Ser teimoso, uma teimosia louca que vem com a gente, não sei. Eu falo: Jesus, me ajuda. Que algo começa a acontecer, você começa a voltar a ser criança, começa a embirrar, começa a falar, não vai falar, mas Deus está falando: nós precisamos chegar no final com maturidade. Os irmãos estão aqui junto comigo? Fala glória a Deus. Amém? Vamos pegar o segundo ponto. Efésios capítulo 3, versículo 8. Aqui é o auge, uma das cartas mais importantes de Paulo. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada a graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Presta atenção, se ele era o menor dos apóstolos, agora nessa carta, cronologicamente, ele se diminui ao menor dos irmãos. Você entende isso? Presta atenção, eu tenho o título, agora eu abro mão do meu título, sou menor, e agora eu sou menor de todos os irmãos que eu ando junto. Fica mais fácil de você andar no local. Sabe por quê? Não tem ninguém maior ou igual a você. E presta atenção, Jesus, isso até algumas pessoas se escandalizam, Jesus veio para servir, Jesus continua servindo a mim e a você ainda, Ele é servo. Pastor, onde está isso? Apocalipse capítulo 1, você vai ver que quando João olha para trás, no domingo, ele olha para trás, ele vê o quê? Uma imagem de Cristo. Onde que estava Cristo? No meio dos candelabros. Candelabro simboliza a igreja. Ele estava no meio da igreja, servindo a igreja. Os irmãos estão junto comigo ou não? Pastor, mas o que você fala isso de Jesus? Jesus, ele está disponível para servir-te. Pastor, o que é isso de servo? É como Paulo, ele se posicionava, ele estava disponível para servir os gentios. Antes ele servia os apóstolos, agora ele está servindo os irmãos. Os irmãos estão juntos. Ele sabia da postura de
servo. Quem era o outro que viu Jesus como servir, como serviço, como alguém que estava disponível para servir? Foi Pedro. Pedro, ele vai chegar em João capítulo 13 para lavar os pés. Quando ele vai lavar os pés, ele fala assim, ó, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Isso não quer dizer que você não está salvo, mas você precisa fazer parte do corpo de Cristo. Os irmãos estão juntos? Então o servir sempre foi algo de Cristo. Então entre os irmãos eu preciso ser o menor. Então eu não tenho que condenar, acusar, nem culpar ninguém. Mas é o que mais acontece isso hoje. A culpa sempre é de alguém, a condenação sempre vem, percebe? E a acusação sempre está às vezes no lábio das pessoas. Então não tem que acusar ninguém, culpar ninguém e condenar ninguém. Você precisa entender, eu preciso mudar, eu preciso ser transformado. Eu estou falando isso para os irmãos, que hoje eu estava no louvor, eu estava cantando louvor, quando entrou a segunda parte, o Senhor falou isso comigo, esses textos. Então Deus está colocando aqui para você algo, Deus está falando para você aquilo que Ele está dizendo para você. Quanto mais eu cresço, mais eu vejo Jesus. Quanto mais eu cresço, menos eu vejo a mim, menos eu estou preocupado comigo. Hoje as necessidades são, se não forem em volta de você, meu Deus do céu. Eu vejo a minha filha é imatura, ela quer que tudo seja o centro, então ela chega perto da gente e ela canta. Cara dela. Ela chega perto da gente, ela quer chamar atenção. Alguém já teve assim ou não? Sim ou não? E aí, o que acontece? É por causa da imaturidade dela. Mas nós precisamos amadurecer como igreja. Você crê nisso? Que Cristo vai te fazer amadurecer? A maturidade, ela não vem na questão da idade. A maturidade vem o quanto você reflete Jesus, o quanto você revela Cristo. Pastor, como é que eu faço isso? Lendo a palavra, em oração, procurando Cristo. O que Cristo faria no meu lugar? Alguém já leu aquele livro? Em seus passos, o que faria Jesus? Se você não tem, pega esse livro, é um livro batista antigo, de 1800 e bolinha. Lê esse livro, em seus passos, o que faria Jesus? O que Jesus faria aqui no meu caso? Quando estão te acusando, condenando, culpando, o que você faria? Os irmãos estão juntos? Fala glória a Deus. Oh Senhor da glória. Você crê ou não? Fala assim para quem está do seu lado: você não deve viver debaixo de condenação. Amém? Tem gente pensando muito, fala assim: pastor, você não está analisando sua vida? Eu analiso minha vida, mas não fico comparando. É verdade, irmãos. Alguém pensa em melhorar, em mudar? Só eu. Agora, se eu ficar olhando para mim mesmo, eu não consigo. Eu preciso olhar para Jesus e falar: Jesus, me ajuda a sair daqui. Eu entrei nesse enrosco, eu escolhi errado. Alguém já teve isso? Fiz errado, falo: Senhor, me tira desse enrosco. E às vezes vem um falando, o segundo falando, o terceiro falando, porque nós precisamos sair debaixo da condenação, da culpa e da acusação. Amém, irmãos? Então nós precisamos desse posicionamento. Vamos entender o terceiro passo onde eles estavam, que é o terceiro menor, como ele se torna. Tem aí o texto, 1 Timóteo 1,15. Olha aqui, Paulo fala: mas ele pode diminuir mais ainda, pastor? Ele diminui mais. Vamos ler o texto? Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os... Esse é o Evangelho, esse é o Evangelho que muda a sua vida. Mas ele diminui mais ainda. Paulo se diz: dos quais eu sou o irmão. Presta atenção, ele já é o menor dos apóstolos, menor dos irmãos, e agora ele é o principal dos pecadores. Irmãos, você entende o nível disso aqui? Fala: se tem um pecador aqui, esse maior sou eu. Ele fala assim, eu não estou falando, ele não fala da boca para fora, ele mesmo entra nesse posicionamento. Fala: se tem alguém que errou, fui eu preciso mudar. Se tem alguém que está errado aqui, sou eu preciso mudar.
Os irmãos percebem isso? Paulo, ele entra nesse tipo de nível. É porque fica mais fácil o relacionamento quando você entra nesse espírito de Cristo. Não tem condenação, culpa nem acusação nos relacionamentos. E igreja é relacionamento, casamento é relacionamento, criação de filho é relacionamento. Os irmãos estão junto comigo ou não? Irmãos, o que pais me procuram, condenados, acusados e culpados, porque o filho não faz o que era para fazer. Aí o diabo fala: não és uma boa mãe, não és uma mãe presente. Se tivesse feito aquilo, aquele outro. Irmão, deixa eu dizer para você, você precisa orar pelo seu filho, jejuar e abençoar. Tira seu filho de ambientes de condenação, de culpa e acusação. Isso não é um ambiente para ele viver. Os irmãos percebem isso ou não? Pastor, isso quer dizer que não tem regras? Não, tem regras, e as regras são duras. Lá em casa tem regras e colocadas são regras. Estudo tem que estudar. Tem que levantar, já tem que arrumar a cama. É assim, tem que funcionar. Pai, como assim? Mas é assim que funciona. Mas quer dizer o quê? Isso ele tem que crescer, as pessoas crescem como pessoas, mas elas têm que crescer também na maturidade de Cristo. Amém? E Paulo está dizendo: eu sou o principal dos pecadores. Você é o principal pecador aqui da igreja? Se eu falasse para você, como é que você ficaria? Você não gostaria, não. Percebe? Eu não sou o principal pecador, não, pastor. Aquele lá peca mais que eu. Aquele lá está errado. E aí fala assim: meu casamento é o principal dos pecadores. Você colocaria esse título? Ele está escrevendo para Timóteo. Timóteo é um filho amado dele. Ele está dizendo: olha, eu sei dos meus erros, Timóteo. Eu errei, eu sou o principal dos pecadores. Ele já tinha diminuído em Efésios. Ele diminui lá em Coríntios. Cronologicamente em Efésios ele se diminui mais. Agora ele vai escrever para um filho amado. Você falaria os seus pecados para os seus filhos? Porque você acha que ele não vê? Quem acha que filho não vê pecado, pai, irmã? Fala, irmãos, eles veem, irmãos, eles sabem. Ou não sabem? Sim ou não, irmãos? Presta atenção. Eles não sabem, irmãos, eles sabem a hora que você briga, que você não briga, a hora que você faz, que não faz. Eles sabem porque ele está vendo. Porque para quem está de fora, ele só fica olhando para você. Se você fala o que você faz em casa, sim ou não? Ele só fica olhando. Se o que você fala e o seu comportamento está mais junto, está muito perto, ele só fica olhando isso. É ou não é? E Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, eu sou o principal dos pecadores. Forte isso, não é, irmão? Você colocaria isso? Ele está diminuindo, ele chega a ponto disso. Só que aí ele vai entrar num quarto e último que eu quero falar com você, que é um quarto e último, que ele vai falar agora das pessoas que perseguem, dos inimigos dele. Tinham pessoas que maltrataram, xingaram, colocaram ele em calabouço, jogaram ele em algemas, e ele vai ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então ele vai diminuindo ao ponto de chegar num dos principais momentos da vida dele. E depois eu vou entrar no outro, mas eu queria que você colocasse para mim Romanos capítulo 9, versículo 1. Presta atenção, ele vai falar algo muito importante. Essa é a última carta que ele vai escrever aos Romanos. Ele está preso. Cronologicamente é isso aqui, ele está preso. Ele está em algemas, ele não pode sair, ele tem guardas à porta. E ele vai escrever aqui, olha o que ele vai escrever: digo a verdade em Cristo. Ele está dizendo que ele falou: eu não vou mentir, o que eu estou escrevendo é muito sério para vocês, que é o último nível de inferioridade. É o último nível, o nível mais importante para nós entendermos se nós queremos transformação na nossa casa, na nossa família, se nós queremos transformação nessa nação. Nós temos que manifestar o Espírito de Cristo. E ele vai dizer aqui, olha o que ele diz: não minto. Ele está dizendo: eu não estou mentindo no que eu estou dizendo, não. Por que ele tem que falar isso? É porque os romanos estão vendo ele de uma outra forma. E ele começa testemunhando comigo. Ele fala assim: tem testemunha aqui comigo, tem gente que andou comigo e viu. Timóteo viu isso. Ele está dizendo, no Espírito Santo, ele está invocando o Espírito Santo, porque ele vai falar de tamanho peso que vai ter isso. Olha o que ele fala:
a minha própria consciência. Ele está falando, a minha consciência não vai me ferir. A minha consciência é a consciência de Cristo. Eu estou falando a verdade e a minha consciência não vai ficar me cobrando. Próximo. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração. Quer dizer, tinha algo que era importante para Paulo que não estava acontecendo. Ele estava preso, ele estava acorrentado, ele estava completamente longe, mas algo queimava, porque o mesmo desejaria ser anátema. O que ele está dizendo? Olha o nível que ele chega. O menor dos apóstolos, o menor dos irmãos, o menor dos pecadores. Agora ele está dizendo, eu desejo perder a minha salvação. Sabe para quê? Separado de Cristo. Ele sabia que não podia perder a salvação. Ele sabia que nada ia separar ele do amor de Cristo, porque ele escreveu isso em Romanos. Mas ele falava assim, se possível fosse, eu gostaria que isso fosse separado, fosse me tirado de Cristo. Para quê? Só por amor dos meus irmãos e compatriotas segundo a carne. Quem que são esses? Quem perseguiu ele, inimigos, chicotearam, prenderam Paulo, falaram mal, destruíram a vida dele, levaram ele preso, caluniaram, difamaram. E ele está dizendo aqui, que eu seja anátema. Você sabe o que é anátema, irmão? É maldito, que eu perca a minha salvação. Irmãos, que nível é esse? É o nível de Cristo, porque Cristo perdeu a vida para dar vida e resgate de muitos. Que nível é esse que nós precisamos alcançar? É nível alto. Os irmãos estão juntos aqui? Você perderia a vida, fala assim, só para ganhar outros, só que é para que outros viessem. Eu não sei que nível que você pararia. Eu já estou parado lá no primeiro. Eu preciso avançar. Nós precisamos meditar nisso, porque nós precisamos continuar. Nós estamos falando da Bíblia, está aí, está escrito, eu pegando tudo trecho bíblico, mas é tudo dentro do contexto, não estou saindo fora de um contexto não, está aqui. Mas então Paulo era um panacão, todo mundo falava na vida dele. Não foi assim não. Ele tinha um posicionamento. Sabe por quê? O posicionamento era o seguinte: eu fui salvo, tenho o evangelho na minha vida, eu vou viver conforme o evangelho, porque senão não adianta nada. É melhor você ir embora para o mundo e viver o mundo, mas tem um evangelho que foi colocado na minha vida. Alguém morreu e ressuscitou ao terceiro dia por mim, e eu defendo o evangelho. Esse é o evangelho que eu defendo, é isso que nós precisamos defender. Esse evangelho precisa mudar a mim e a você. Esse evangelho traz transformação. Esse evangelho traz vida, e vida em abundância, irmãos. Ela assustou, está distraída. Amém? Então o evangelho, ele traz vida para mim e para você. Agora, se não está acontecendo, nem manifestando, que evangelho que nós estamos? Os irmãos estão juntos? Porque não adianta nada eu ser cristão, falar cristão, ai pastor, está desistindo? Não, Cristo não desiste de você. Mas presta atenção, nós precisamos viver o evangelho. E Paulo, ele vai brigar pelo evangelho. Os irmãos estão aqui comigo? Em 2 Timóteo 4,14, Paulo era passivo? Não, olha o que ele defendia. Alexandre o latoeiro. Quem que é lá latoeiro? Sabe o que é latoeiro? É alguém que faz panela. Ele fazia panela. Era Alexandre o latoeiro. Ele pega o seguinte: causou-me muitos males. E aí falou assim: agora eu vou falar para ele, agora ele vai pagar pelos males que ele fez. Quantas vezes você desejou isso para alguém? Agora ele está vendo com quantos paus se faz uma canoa. Foi falar comigo desse jeito, agora está vendo como é que ele ficou. Irmãos, que evangelho é esse? Não é o evangelho de Cristo não. Você desejar o mal para os outros. Às vezes o irmão está lá passando por dificuldades, você está desejando o mal para ele, falando: está vendo, olha lá, foi falar comigo, sou servo do Senhor. Mas Paulo não disse isso. Ele está dizendo o seguinte, presta atenção: segundo as suas obras. Ele estava perseguindo o evangelho. Ele estava falando do evangelho tudo misturado, do evangelho onde Cristo não aparecia, não tinha transformação. Olha o que ele continua dizendo, próximo: tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. E não resistiu a Paulo não, resistiu às palavras de Paulo.
As pessoas às vezes resistem ao que você fala para elas: irmãos, vai para esse lado, não tem condenação, não tem culpa, não tem acusação. Ah, pastor, eu não entendo desse jeito. Irmão, vai para esse lado aqui, eu estou dizendo para você, não tem condenação, não tem culpa, nem tem acusação, tem transformação, o Evangelho transforma. Ah, irmãos, mas pastor, deixa eu dizer para você, não resiste à palavra, não resista ao Evangelho. Esse Evangelho está sendo anunciado há mais de 2000 anos. Esse Evangelho transformou muita gente, transformou Paulo, transforma você, transforma a mim, transforma. A palavra de Deus, ela é vida, viva, ela é vida para nós, e vida em abundância. Ela tem poder de transformar, tem poder de alcançar a tua casa, a tua família, teus filhos. Essa palavra é poderosa. Mas hoje, mas palavra, pastor, para cuidar para não resistir à palavra. O que é resistir à palavra? É o Evangelho. Agora presta atenção, ele vai entregar Alexandre Latoeiro. Olha o capítulo, versículo 16. Ele diz: a minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Ele estava preocupado em o pessoal deixar ele? Ele estava preocupado? Não, me abandonaram. Que isso não seja posto na conta deles. Ele perdoou as pessoas, mas ele não podia perdoar quem estava contra o Evangelho. Os irmãos estão entendendo que não dá para, tem ambas as coisas. As pessoas vêm contra mim, não tem problema, vão falar mal. A questão é que as pessoas não têm o Espírito de Cristo, não tem jeito. A questão é, o Evangelho está sendo anunciado, e você é alguém que prega o Evangelho, e você tem que ter o Espírito de Cristo. Os irmãos estão entendendo isso? Amanhã você vai reunir numa célula, na terça, na quarta. Você vai precisar partilhar o que Deus te falou no coração, porque Cristo precisa aparecer. Porque se Cristo não aparecer, que adianta ser cristão? Falar evangeliquez, cantar cântico do evangeliquez, aí você canta aqueles cânticos lá que é novo, que cada dia tem um cântico novo, e não é cântico novo do Espírito, mas é um cântico que as pessoas entendem, que elas passam por tribulação, elas estão no meio da aflição, elas fazem um cântico, não há nada errado. Mas presta atenção, tem coisas que nascem no coração de Cristo. E o que nasce no coração de Cristo é misericórdia, é não condenação, não acusar, não culpar, e não ficar condenando alguém dentro do seu coração o tempo todo. Os irmãos percebem isso ou não? Alguém já passou por tribulação aqui e já passou condenando o tempo todo? E você fica no lugar ainda condenando. Irmãos, eu condenei meu pai por muito tempo. Eu culpava ele das minhas mazelas. Eu culpei meu pai por muito tempo. Era fuga, era culpa na vida. Alguém já teve isso? Só eu. Não me deixe sozinho não, irmão, por favor. Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer? A gente acha culpado o tempo todo. A gente não vive, a gente precisa entender que precisa viver o Evangelho. Precisa deixar as coisas velhas. Paulo falou, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo que é Cristo Jesus. Ele está lá no calabouço com Paulo e Silas presos, irmãos. Calabouço era pior de todos os lugares. O pessoal evacuava lá em cima, caía tudo na cabeça deles. Imagina, eles estão louvando, bendizendo, colocando. E o que acontece? Não, e fica lá, alguém faz xixi lá em cima. Ô irmão, aí, para aí. Está aí, começou a louvar, bendizer. As cadeias começam a quebrar, as cadeias começam a cair. Eles começam a cantar. Que cântico que eles cantaram, eu não sei. Mas devia ter um cântico que abalou o céu. Estão passando por tribulação, o Evangelho. Paulo e Silas entenderam que eles têm o Evangelho. Eles estavam sofrendo, começaram a louvar. O Evangelho deles é louvar, bendizer, é glorificar, é exaltar o nome do Senhor. Não é falar mal. Eu podia falar, você viu aquele cara que prendeu a gente, hein? Que cara, hein? Ele deu um tapa na tua cabeça, Silas. Você viu lá? Vou pegar ele lá fora. Está preocupado com quem deu tapa, com quem não deu tapa? Está preocupado em viver o Evangelho. Cristo está comigo, Cristo está com você. Cristo está com você, presta atenção. Cristo não te abandona, Ele não vai te deixar. Ele quer transformar você em uma nova criatura. Nós estamos falando de identidade. Nós estamos falando de identidade esse mês todo. As coisas que você se identifica. Paulo se identificava como menor. Foi diminuindo, até ele chegar ao ponto dele falar, eu perco minha salvação só para essas pessoas que estão me perseguindo. Existia um homem que eu conheci,
que eu conheci, que eu li o livro, a biografia dele, Watchman Nee. Alguém já leu? Biografia do chinês Watchman Nee. Alguém já leu? Recomendo para você. Alguém conhece o Watchman Nee? Poucos, mas assim, um dia, se você tiver, tem na internet, leia. Eu gosto de biografia. Quantos gostam de biografia? Dos homens de Deus, é bom demais. E o Watchman Nee, nessa biografia, ele ficou preso por 14 anos. 14 anos preso. Só que ele tinha um objetivo: ganhar o carcereiro para Jesus, uma pessoa. Ele sai da cadeia. Ele falou para a esposa dele: eu vou ter que voltar para a cadeia, porque o carcereiro não se converteu. Ele vai preso de novo, fica mais um tempo. Eu não sei se são 7 anos. Só para ganhar o carcereiro para Jesus. O valor, quando você entende o Evangelho, as vidas têm um valor sobrenatural. Você precisa entender, as pessoas que estão com você, as pessoas que estão à sua volta, nós precisamos perceber. Você está liderando às vezes, presta atenção. Tem algumas pessoas ali, irmãos, a responsabilidade é grande. As pessoas que estão ali, o que você fala, qual o testemunho que você dá, qual o espírito da sua célula, que espírito está ali? Porque às vezes, irmãos, quando eu chego em algum lugar, eu sei que as pessoas mudam, e a gente vai visitar a célula, você sabe que não é aquilo. Você vai visitar uma casa, você sabe que não é aquilo. Coloca mesinha, xicrinha e não sei o quê, né? Mas no dia a dia, o problema é o dia a dia. Sabe que negócio? Por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Jesus falou: eu não sou fariseu não, eu erro. Presta atenção, se eu fosse fariseu, eu erro. Eu preciso de Cristo na minha vida. Mas eu quero ser autêntico. Eu falo: Senhor, estou precisando mesmo, o negócio está ruim, me ajuda aqui, estou ruim. Se o Senhor não vier, esse relacionamento não vai dar certo. Isso aqui eu falhei, eu preciso do Senhor. Vocês não estão entendendo que Paulo fazia isso? Paulo falou: eu vou voltar a trabalhar, porque eu preciso sustentar, preciso fazer alguma coisa. Vai construir tenda, vai fora da tenda, depois vai para um lado, vai para outro, é transportado para um lado, é perseguido de um lado, vai para outro. O Evangelho estava frutificando, ele estava diminuindo, e Cristo aparecendo. A questão é essa do Evangelho. Os irmãos estão juntos? Nós vamos começar uma semana, e deixa eu dizer para você, talvez só para te lembrar, você é cristão, e cristão quer dizer alguém menor que Cristo, mas é alguém que reflete Cristo. Tem alguém que não aceitou Jesus como Senhor Salvador? Tem ou não? Quem aqui foi batizado nas águas? Foi batizado na obra, na morte e na ressurreição de Jesus. Foi batizado ali. Essa é a obra que modifica você. Essa é a obra que transforma você. Essa obra, ela tem poder de transformar você. Você tem que acreditar nela 100%. É ali que tem salvação, é ali que tem saída, é ali que há perdão, é ali que há restauração, é ali que dá tudo. É onde você foi batizado. Batizando quer dizer imersão, estilo de vida agora a partir dessa obra. Paulo entendeu tanto isso que ele foi batizado quem foi? Barnabé. Barnabé leva ele, chega lá para ele, ora por Paulo, restaura a visão de Paulo. Nós precisamos de pessoas assim. Restaura, você precisa de alguém às vezes para abrir a sua visão. Fala: onde você está olhando, pelo amor de Deus, olha o que você está fazendo. Pega ele, traz ele, vai para Tarso, fica lá. Enquanto ele está lá, presta atenção, enquanto ele está sendo discipulado por Barnabé, Jesus aparece para ele, começa a discipular e fala assim: ó, quem me discipulou foi o próprio Cristo. Ele é apóstolo pela base do próprio Jesus. Ele foi batizado. Ele precisava de um apóstolo junto com ele. Ele foi batizado. Ele é o último apóstolo, mas se considerava o menor. Ele era o maior. Irmãos, foi ele que escreveu metade do Novo Testamento. Mais da metade do Novo Testamento foi ele que escreveu. As cartas estão até hoje para nós refletirmos. E nós estamos dizendo isso para você só para dizer: Cristo apareceu. E Cristo vai aparecer em você também. E Cristo vai surgir em você também. O Espírito de Cristo vai vir sobre você. Que Jesus cresça e você diminua. Que Ele apareça e você entenda que precisa se constranger com a situação. Não queira ganhar o tempo todo, não queira ter razão o tempo todo. Um dia você vai crescer. Um dia você vai crescer. Os irmãos percebem isso ou não?
Reconheça as suas falhas, reconheça que não está certo, reconheça que tem algo aqui que precisa avançar. Isso é um nível de maturidade. Nós estamos falando, irmãos, eu estou trazendo uma comida um pouquinho mais forte hoje, para você entender. Os irmãos percebem o que eu estou dizendo? Jesus precisa aparecer. Mas pastor, Jesus é contra todo tipo de pecado? É. Mas ele não condenava quem praticava o pecado. Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer? Ele nem condena você. Mas uma coisa Deus quer: que Ele cresça em você. Porque você vem de uma natureza caída, mas você vai crescer no Cristo. Você nasceu de novo. Como nova criatura, agora Cristo vai começar a aparecer em você. Pastor, como é que Ele aparece? Leia a palavra, ora, fala para o Senhor: não sei fazer, não sei como fazer, me ajuda. Um dia um jovem veio falar para mim: pastor, você não sabe o quanto aquele jovem é pecador. Eu falei: é verdade? Eu falei: e você? Eu não. Eu falei: é, você não? Inocente, imaturo, se achando maior que os outros. Mas ele vai para a pornografia, pastor. Eu falei: é, e você? Você acha qual é o pior pecado? Você acusando ele ou ele na pornografia? Qual que é pior? Hein, fariseu? Eu falei: sabe, irmãos, nós precisamos do evangelho. A gente precisa do evangelho. A gente não está aqui para condenar, culpar, nem acusar ninguém. A questão é que Cristo precisa aparecer. Está disponível para Cristo aparecer na tua vida? Porque Cristo apareceu para Paulo. Paulo era um dos maiores pecadores, era o menor, começou o menor dos apóstolos, ele é o maior. Se ele foi ver na época dele, era o maior de todos, ele era o superior a todos. Para o mundo vê desse jeito, mas Cristo vê de uma outra forma. Está disponível a servir? Quanto que tem disposição de servir nessa nação para o português chegar aqui, o estrangeiro que cá está, para ele chegar aqui e nós servirmos ele a Cristo Jesus? Quanto está disposto na sua célula a perdoar, a andar a segunda milha, a dar outra face? E quanto nós estamos dispostos? Ninguém quer nada com nada, pastor. Esse é o problema, que você acha que ninguém quer nada com nada e você quer tudo com tudo. Quem disse que você quer tudo com tudo? A minha preocupação é essa, é porque se a gente se achar superior, a gente não consegue liderar, você não consegue nem cuidar do seu filho. Os irmãos vão perceber o que eu quero dizer? Porque às vezes você se acha superior ao seu filho e não entende que os dois precisam de Cristo. E aí fica aqueles arranca-rabo loucos. Você já viu aqueles arranca-rabo em casa? Eu não estou falando de desrespeito, não estou dizendo isso, só estou dizendo para você: vai orar, fala para o Senhor: me ensina a liderar minha casa, me ensina a direcionar meu filho. Mas eu aprendi no reio, na disciplina. Eu falei: vai, irmãozão. Teve um irmão da igreja, eu lembro uma vez, do irmão da igreja que queria corrigir a filha. Irmãos, e discipulado às vezes funciona, mas para ele não funcionava nada. Todos que tinham dito para ele: corta no reio, ele falou: não serve. Faz não sei o que, força, não serviu. Aí um dia ele falou: Espírito Santo, eu preciso de ti, eu preciso que o Senhor me ajude. Ele estava numa festa da colheita, para vir para a festa da colheita. Chegou naquele lugar, a filha não quis vestir roupa, tentou, fez não sei o que, ele vestido de fato, gravata, padrão. Começou a chorar, falando: não aguento mais. Sabe, tem hora que você vai falar: não aguento mais. Chega um negócio para você diminuir, Deus vai fazer você fala: eu não me aguento mais. Você já se olhou no espelho e falou: não me aguento mais? Alguém já teve isso? Ou só eu? Eu não consigo mais comigo, eu preciso me ajudar. E ele falou: não sei mais o que fazer com essa criança. Irmãos, ele abraçou a filha dele, devia ter uns 5, 6 anos de idade.
abraçou a menina, abriu o chuveiro, com fato e tudo, foi para baixo do chuveiro, ficou lá tomando banho com a criança, e chorando e pedindo para o Espírito Santo ajudar ele. Ele está diminuindo, para a criança diminuir. Presta atenção, a menina coloca qualquer roupa hoje, não desobedece mais. Os irmãos estão entendendo que tem coisas que é só o Espírito, que é só Cristo em você. Cristo em mim é a esperança da glória. Cristo em você é a esperança de transformação de alguém. Presta atenção, não estamos aqui para condenar, culpar ninguém. Cuidado com isso. Esse é o evangelho da porta larga. Se for larga, presta atenção, é estreito, porque o caminho de Jesus é estreito. Para entrar é estreito, mas depois o negócio fica mais fácil. Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer? Jesus fala para mim, para você. Esse é o evangelho, tem um evangelho para ser vivido, e não é debaixo de condenação, de culpa, acusando e culpando todo mundo que está à sua volta. Hoje o mundo está assim. Não te sigo mais, vou parar, vou fazer, vou colocar. A gente faz isso. Me contrariou. Não é assim? A gente precisa começar a entender isso. Tem um evangelho para ser vivido. Tem alguém que precisa orar essa semana para isso? Tem alguém aqui? Fico preocupado às vezes aqui. As pessoas, elas são colocadas para viver aquilo que Cristo chamou você para viver. Quantos tem o evangelho aqui? O evangelho é poder de Deus para todo o que crê. Você creu já? Então tem o evangelho na tua vida. Conseguiu mudar aí? Amém? Tem o evangelho na tua vida. Eu queria orar com você. Queria que você ficasse de pé, escolhesse alguém aí do seu lado para você orar.